O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória facultativa de Santa Beatriz da Silva Menezes. Meus irmãos, é sempre que possível, é importante celebrar os santos e conhecer os santos, porque eles são o Evangelho vivido. Isto é, nós vemos no santo a vivência concreta do Evangelho e isso nos impulsiona a procurar viver também, a exercitar a imitação. Pois bem, ela nasceu em 1426, meados do século XV, filha de Rui Gomes da Silva e Isabel de Menezes, que era de família, ela era descendente da família real de Dom Afonso Henriques. E Santa Beatriz, a oitava dos 11 filhos daquele casal. Então, se eles não tivessem uma família numerosa, ela não teria nascido. A oitava dos 11 filhos, era uma menina já desde pequena, piedosa, uma menina que gostava da oração, que praticava já pequenininha, segundo as suas capacidades, a virtude, e que tinha uma devoção especial a um arcanjo. Não era São Miguel, a São Rafael. Ainda bem que entre os santos não há inveja nem há ciúme, né? Então, São Miguel está feliz de Santa Beatriz ser devota de São Rafael. Pois bem, cresceu formada naquele lar cristão, só que o pai, cristão, católico, piedoso, só que o pai tinha pretensões de casá-la com alguém nobre, porque ela era uma moça bonita e eles tinham uma ligação com a família real, com a mãe de Beatriz era descendente da família real. Muito bem, aconteceu o casamento de Isabel, prima de Beatriz, de Isabel e o rei Dom João. E Beatriz foi chamada para ser dama na corte da sua prima. Beatriz tinha 21 anos. Sua prima, rainha agora, tinha 19. Chamou-a para ser dama de companhia. Ela não queria, porque ela sabia que a corte era um lugar onde se valorizavam outras realidades, em que a sabedoria a respeito da qual São Paulo fala não era admirada. São Paulo aqui na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, São Paulo fala do homem natural,
A tradução aqui é o homem psíquico, isto é, o homem que pensa com a cabeça, com a lógica do mundo normal. Mundo aqui não do pecado, entende? Mundo aqui no sentido assim, é o homem natural, por isso que talvez a tradução o homem natural seja mais adequada. Então, o homem psíquico, o homem regido simplesmente pelas coisas naturais, pela inteligência humana, ele não consegue ver a sabedoria de Deus e até as pensa loucura. Pensa que as coisas de Deus são loucura. Pois bem, São Paulo vai discorrendo aqui, quem quiser depois em casa refletir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16. No versículo 15, São Paulo diz: ao contrário, o homem espiritual, enquanto o homem psíquico, ele se rege apenas pelas coisas naturais, humanas, e as coisas de Deus lhe parecem insensatas, sem sentido, loucura. O homem espiritual, cheio do Espírito Santo, ele julga tudo, isto é, ele sabe discernir o valor das coisas, ele dá a cada coisa o valor que ela tem e dá o valor principal àquelas realidades que não têm valor, as realidades sobrenaturais, que são de valor inestimável. Pois bem, então Santa Beatriz sabia que na corte as pessoas valorizavam as joias, a beleza, os vestidos, os cabelos, isto é, as vaidades humanas que em si podem não ser pecados mortais, mas são uma porta para se desviar de Deus. Lembre-se de Santa Teresa d'Ávila, que diz que quando era pequenininha, aprendeu, quando era assim, né, mocinha, aprendeu a vaidade e das unhas e dos cabelos, e ela diz o quanto aquilo lhe fez mal. Pois bem, então Santa Beatriz foi para a corte, a contragosto, mas foi. Mas lá chegando procurou viver a virtude, procurou ser uma dama de companhia da rainha, mas virtuosa. Só que ela era muito bela. Isso todos os biógrafos reconhecem a sua grande beleza. E isso começou a atrair a atenção de muitos pretendentes que queriam se casar com ela. E ela negava a todos. Porque embora o pai quisesse que ela se casasse, ele não tinha escolhido nenhum pretendente. Então ela não queria. Ia rejeitando todos eles. Só que ela passou 3 anos, depois de 3 anos, a fama da dama de companhia era maior do que da rainha. Porque as pessoas iam ao palácio para ver quem era aquela dama de companhia tão bonita. Ora, num ambiente em que a beleza física, em que essas coisas simplesmente naturais são supervalorizadas, o ciúme começou a despontar no coração da rainha, porque os outros vinham ver a sua prima, sem falar que infelizmente às vezes os laços de sangue aumentam a rivalidade. Então ela era a rainha, ela era a mais nova e era a prima, a dama de companhia que recebia todas as atenções. E para piorar a situação, o diabo ainda colocou no coração de muitos a ideia de que o rei, Dom João II, estava tendo um caso com Beatriz. E aí, Isabel, a rainha, ficou transtornada, tomada de ira, e e começou a maltratá-la, a repreendê-la asperamente em público, a deixá-la em lugares reclusos, para que ela não tivesse contato com ninguém, o que para ela era ótimo,
porque ela podia se dedicar à oração. Então, para ela era muito mais interessante. E um dia, depois de um dia cansativo de humilhação, de fofocas, porque os ambientes palacianos eram conhecidos pela fofoca, por levar à frente o que eu ouvi, disse-me disse, e aquilo envenenou o coração daquela jovem, com 26 anos agora, com 24 anos agora, e chegou ao seu quarto e começou a chorar e a pedir a Nossa Senhora força, porque ela não estava aguentando. E naquele momento em que ela começou a se sentir mais fraca, foi quando lhe veio a provação mais forte. É interessante aqui, meus santos, que é como para que Deus nos mostre que a nossa força vem dele. Quando ela se sentiu mais fragilizada, veio a maior provação. Como diz São Paulo, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte, pois nas minhas fraquezas Cristo age. Isto é, quando eu na minha fraqueza abro o meu coração e dou ocasião à graça de Deus, Deus opera, mostrando que eu tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá forças. Pois bem, era a rainha batendo na porta do seu quarto, dizendo para que ela, Beatriz, a seguisse. Ela achou estranho, porque já era tarde, o ofício das damas de companhia já tinha terminado, mas ela seguiu Beatriz, ela seguiu Isabel, né? Beatriz seguiu Isabel pelos corredores infinitos daquele castelo, e elas desceram até o subterrâneo. Lá chegando, tinha um cofre, um baú que era usado como um cofre grande e estreito, e ela disse: entre. E Isabel ficou assim, e Beatriz ficou espantada com aquela atitude, como que sem compreender, e a rainha pegou-lhe pelos braços, jogou adentro e trancou o cofre para que ela morresse asfixiada. Tal era o ódio que ela tinha no seu coração. Fechou, subiu e voltou para os seus aposentos. Beatriz, quando começou a se sentir ali sufocada, sabendo que a morte se aproximava, ela volta o seu coração para Nossa Senhora, que lhe aparece, vestida de branco e azul, dizendo: tu não morrerás, e fundarás uma ordem com o título Ordem da Imaculada Conceição, as futuras concepcionistas. Tu não morrerás. E ela entra em êxtase, e antes, e aí sim, ao contato com Nossa Senhora, ela reza. Eu me adiantei, ela é presa no baú. No baú, ela reza pela rainha que acabara de prender, que a tinha acabado de prender. Ela reza intercedendo para que Deus lhe perdoe aquele grande pecado. Quando ela estava prestes a desfalecer, Nossa Senhora aparece, diz que ela não morrerá. E a rainha então é tomada, depois de 3 dias, de um arrependimento. O seu tio, o tio de Beatriz, que morava na corte, dá pela falta da sobrinha, e a rainha confessa que a tinha matado, prendendo-a num baú, lá na parte subterrânea do castelo. Eles descem, mas já sem esperança alguma, sabendo que ela estaria morta. Quando eles abrem o baú, está ali Beatriz, que tinha acabado de sair do êxtase e estava mais bela ainda. Quando eles veem aquela situação, a própria Beatriz compreende que não deve permanecer mais naquele palácio. Ela é retirada e é colocada em um mosteiro. Antes de entrar, ela cobre o seu rosto com um véu, porque ela diz
que aquela beleza deveria ser guardada, porque ela não queria que fosse ocasião de pecado e de inveja para ninguém. Vocês percebem aqui, meus santos, é uma lógica diferente, né? Enquanto a lógica do mundo é o que é bonito é para se mostrar, enquanto a lógica do mundo é você tem que ser sexy, você tem que seduzir, você tem que ser sensual, você tem que, vamos dizer da maneira verdadeira, você tem que atrair os olhares das pessoas para que elas pequem e vão para o inferno. E você tem que usar dos dons que Deus lhe deu para levar para o inferno o maior número de pessoas, porque é isso o que na prática, quando você se sensualiza, não estou falando que você vai colocar um véu no seu rosto, estou falando que nós deveríamos ter mais cuidado de como nos portamos, a modéstia, né? O quanto a modéstia é necessária para que aquilo que Deus me deu como um dom não se transforme numa desgraça para mim e para os outros. Então, nós precisamos, e somos nós, cristãos, católicos, que precisamos ensinar isso ao mundo, mas nós queremos nos vestir mais ou menos como o mundo, porque é muito difícil. E imagine a mulher renunciar à sua calça jeans coladinha, imagine, não, ela não vai renunciar, porque é um sacrifício imenso, Nossa Senhora, maior do que esse, só a cruz de Cristo, né? Sem dúvida, aquela blusa baby look, apertadinha, aquele decote, porque afinal de contas o calor de Cuiabá, ninguém aguenta, né? Ainda bem que o inferno, né? É bem mais quente. Quer dizer, isso para todos nós, meus santos, de cada um parar e pensar, será que eu não estou usando os dons que Deus me deu para ser ocasião de pecado, para ensinar o pecado? Aí você diz, padre, eu já sou velho, já sou velha. Tudo bem, mas você é modelo para os mais novos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos. Então a sua atitude será modelar, exemplar para outras pessoas. Pois bem, ela vai então para aquele mosteiro, porque Jesus tinha dito que ela fundaria uma ordem, a ordem das concepcionistas, e ela passa 30 anos naquele mosteiro, sem fundar ordem nenhuma. E ela não entrou naquele mosteiro para seguir a regra. Era comum na época pessoas de alta classe morarem naquele mosteiro, tendo uma vida monacal, mas não era monja, ela não era ainda monja, ela vivia ali, e ela esperou 30 anos, vocês podem imaginar essa espera e essa expectativa para que a vontade de Deus se cumpra. E quanto mais, meus santos, Deus demora, eu sei que parece frase chavão, é porque a graça que virá é grande. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, sofre as demoras de Deus. 30 anos depois, uma outra Isabel, a filha da sua prima, que a havia prendido no cofre, no baú, uma outra Isabel, agora rainha, visita aquele mosteiro, porque quer se aconselhar com a sua prima avó, né? Com a prima da sua mãe, quer se aconselhar com ela. Santa Beatriz a aconselha, e depois a sobrinha, rainha, diz assim, o que é que eu posso fazer pela senhora? E ela diz, Nossa Senhora pediu que eu fundasse um mosteiro, uma ordem, e eu não tenho nenhum lugar para isso. E ela cedeu o convento da Santa Cruz para que Santa Beatriz lá instituísse aquela ordem. E ela imediatamente conseguiu com muita facilidade, foi para lá, foi em 1484,
foi para o convento de Santa Fé, e ela conseguiu rapidamente vocações. 12 moças que queriam viver no claustro, queriam viver em contemplação e em rígidas penitências. E ela encontrou 12 jovens, dentre elas sua sobrinha de Beatriz. Lembra quando eu falei que você pode ser exemplo para outras pessoas? Pois bem, sua sobrinha a acompanhou, foi para o convento. Resumindo aqui a história que é longa, elas precisavam ainda da aprovação papal, aprovação da regra, aprovação do nome da ordem e aprovação do hábito, porque Nossa Senhora disse que o hábito seria como ela estava vestida, branco e azul. Resumindo, depois de várias dificuldades, ela conseguiu a bula papal, estavam prontas para fazer a vestição, quando Nossa Senhora aparece a ela novamente e diz: minha filha, eu e o meu filho não queremos que você continue na terra. Daqui a 10 dias morrerás. Imagine, ela tinha preparado tudo, ela que era a mulher escondida, ela agora seria a fundadora escondida. Ela iria morrer, ela não ia acompanhar aquelas 12 moças que estavam agora professando, ela não ia dar a formação, ela teria 1001 justificativas para dizer: mas não é a hora certa, eu tenho as minhas filhas para acompanhar, a ordem está começando agora. Justificativas que nós encontramos quando queremos dizer: ah, Senhor, não é a minha hora ainda, porque eu tenho tantos compromissos. Ela livremente, desapegada, diz: faça-se, seja feita como a senhora e o meu Senhor assim querem. Percebem aqui, meus santos, o desapego da própria vontade. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E um apego a coisas boas, mas em nenhum momento passou pelo seu coração qualquer apego. Ela aceitou prontamente e amorosamente a vontade de Deus. Ela caiu doente, 10 dias depois, veio a falecer. Antes, veio o sacerdote ministrar a unção dos enfermos e lhe descobriram o rosto para ungir. E dizem que ela tinha a mesma beleza de uma moça de 25 anos, com 66. E uma estrela brilhava na sua testa. Tanto que a imagem de Santa Beatriz da Silva é uma imagem de uma jovem mulher, uma jovem moça, uma bela imagem com uma estrela resplandecente na testa. Ela foi ungida, recebeu a unção e partiu. Mal tinha recebido o hábito daquela congregação, daquela ordem que ela tinha acabado de fundar. Meus santos, que nós hoje, neste dia de Santa Beatriz, reflitamos, façamos uma oração pedindo a Deus esse desapego de nós mesmos, porque esse desapego levará você o quê? A um uso adequado dos dons que Deus lhe deu, sejam eles dons físicos, sejam eles dons espirituais, sejam eles dons materiais, daquilo que você tem, daquilo que você é, porque você é de Deus. Senhor, qual era a tua vontade para a minha vida? Senhor, ajuda-me a querer o que tu queres, como tu queres e quando quiseres. Quando nós nos exercitarmos neste caminho do amor à vontade de Deus, mesmo quando ela se manifesta tão diferente da nossa, nós estaremos no caminho da verdadeira santidade. Que Santa Beatriz da Silva interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.